às vezes o pessoal compara com o hospital, né? É um monte de gente doente buscando cura, então vai ter atrito, vai ter problema, diferença até de personalidade, de temperamento. Mesmo se você for duas pessoas incríveis, vai ter atrito já pelo modo de ver o mundo. E se você não souber lidar com isso, você vai ficar pulando de lugar em lugar, porque você nunca consegue ter um relacionamento que dura mais do que uma discussão. Então, o pastor Andrei, né, lá de São José, também fala isso. Você vai descobrir que a amizade é verdadeira depois que você tiver que pedir perdão. Pediu perdão e voltou, funciona. E você aprende muito com o irmão. Porque, igual eu falei, né? Pode fazer o que for, mas vai continuar sendo seu irmão. Então, aprende a lidar com isso. Com certeza. Eu poderia começar com uma pergunta meio bombástica, mas como vocês falaram já sobre as diferenças de idade, então o Felipe está fazendo 14, Vou fazer 16. Ele tem 15, verdade. E o Davi está com 20. Como as diferenças de idade influenciam no relacionamento entre vocês? Eu vou deixar você começar. Estourar a bomba pro seu lado primeiro. Cara, eu acho que todo mundo que tem irmão passa, né, por isso. Tipo assim, no começo é bem difícil. Eu lembro quando o Felipe nasceu, eu achava o máximo, porque, assim, uma criancinha pequena que parece comigo, agora é o centro das atenções, enfim. Só que aí vai chegando uma fase que vai ficando complicado, né? Você é criança, você sente ciúme, você começa a sentir falta de ter atenção e tal. E aí, chega na adolescência, começam os conflitos, né? Então, assim, hoje a gente tá numa fase que diferença de idade não atrapalha. Mas eu acho que demorou um tempinho. Até eu fazer meus 17, 18 anos, era muita rixa, porque são duas fases de transição sempre, né? Então, Isso. ele passando da infância para adolescência, eu passando da adolescência para juventude. Então, imagina, virando adolescente já é complicado. Aí imagina um virando adolescente e outro virando jovem, e os dois ao mesmo tempo, sabe? E é muito perto nessa transição, né? Da adolescência para a juventude, né? Exatamente. Então, assim, ele tava fazendo 10, eu tava fazendo 15. Uhum. Então, é bem ali as duas transições, né? Então, assim, acabava que um já queria mostrar que era mais maduro, o outro tava entrando na fase de fazer farra. Então, sempre tinha muito conflito, né? Hoje em dia não é tanto um problema. Claro que, por exemplo, algo que eu nem tava lembrando, né? Mas com a rotina é mais complicado hoje, por exemplo, por conta dessa diferença. Então, agora eu tô na faculdade trabalhando, então quase não tem contato com o Felipe, igual antigamente. Porque eu saio de casa cedinho e volto à noite. Então, essa diferença gerou isso, né? Porque agora eu tô na faculdade, ele ainda tá mais tempo em casa, então a gente não se vê tanto. Mas de conflito mesmo, questão de personalidade e maturidade, acho que agora entrou na fase, finalmente deu uma sossegada. Abaixando a poeira, né? É uma trégua, né? Eu sempre fiquei esperando esse momento. Uma coisa que eu lembrei aqui que ele tava falando, foi ele que escolheu meu nome, vocês acreditam? Sério? Porque verdade. Que da hora. Isso é legal, hein? se não fosse ele, meu nome ia ser Daniel Filho. Eles iam pegar no meu pai e botar um filho. E assim, essa questão que ele falou também porque a gente discutia muito quando a gente era mais novo. Foi sempre essa questão de... Não era questão, assim, coisas específicas, era discutir por qualquer coisa. Tudo. Não, o lance é discutir. Nossa. O motivo é o de menos, né? O motivo é o de A menos. gente só queria brincar, queria mostrar que um era melhor que o outro. E assim, nessa fase assim que a gente amadureceu mesmo, os dois juntos, uma relação assim mais forte de irmãos, que a gente se ajudava, assim, a gente passou a se amar de verdade, foi quando a gente estava em São José dos Campos, a gente começou a transitar para essa fase. Hoje em dia a gente está mais estável, né? A gente ainda tem umas briguinhas ou outra que é mais de discussão. Antigamente era murro. A gente saía do murro. É o fight, né? Mas era uma sacanagem, né? Porque eu ficava culpado de você bater Sim, filho, né? sempre assim, Ele né? não, tá nem aí. Eu tinha um álibi. Tinha um álibi. E normalmente, assim, às vezes, é meio... Não é tendencioso, mas o pai ou a mãe acaba meio que protegendo, né? E aí, quem protegia quem nesse caso, quando vocês brigavam? O pai ou a mãe? Quando eu era mais novo, minha mãe, ela me protegia mais. Meu pai, ele era mais da P, ele era mais durão. Hoje em dia que a gente não briga tanto, não faz... Tem tanta discussão assim, não dá muito pra saber, né? Mas antigamente era minha mãe mesmo que voltava mais pro meu lado, né? Mas assim, acaba que sempre... não porque eu sou mais velho, né? Mas obviamente, se for pra proteger alguém, vai ser o mais novo, né? Porque, tipo assim...
quando eu tava na adolescência era muito chato isso, porque a gente tá brigando às vezes, pô, Davi, você tem razão, e mesmo assim fica quieto, entendeu? Acabou, meu, tá de brincadeira, corrige seu filho aí. Não, aprende, amadurece. E, na verdade, foi bem isso, essa rixa de irmão, claro que assim, né, a gente acabou de começar a vida, né, a gente tem, somos novos ainda, então assim, quem somos nós pra pagar de guru, né, que sabe sobre a vida, mas o que eu percebo da minha experiência e de pessoas ao meu redor, que inclusive falavam bastante isso pra mim, é que isso parte do irmão mais velho, você começar a ceder. Então, por exemplo, se eu continuasse dando corda, até hoje a gente tava brigando. Chega uma hora que você cansa, né, de ficar o tempo todo. Aí você prefere ter paz do que ter razão, né? Então, tipo assim, pode jogar aí o videogame. Nossa, a gente tinha muita rixa pra horário de videogame. A gente tinha... 1 hora por dia pra cada um. E era todo dia discussão, chorava. Eu chorava, mãe, mas eu não joguei meu tempo já. Mas ele era muito bandido. Deixa eu dar uma aqui. Esse vídeo que a gente gravou do Houston é verdade. Né? Mas era muito verdade. Eu acho que eu tinha o quê? Uns 14 e ele uns 9, até os 16, mais ou menos. Meus 16. E tipo assim, a gente tinha 1 hora pra jogar, só que a gente jogava jogo online, que é de partida. Então, tipo assim, o Felipe tinha completado 50 minutos, ele entrava numa partida de meia hora. Aí eu chegava, acabou seu tempo. Ele, mas eu tô no meio de uma partida. Aí eu falava, não tô nem aí, vou desligar o videogame pra você não sair. Aí ele começava a gritar, tô no meio de uma partida. Então era... meu Deus, eu sei muito bem disso que vocês estão passando. Arthur e Heitor, vocês estão assistindo aí, não estão? Tá vendo? Tem jeito, tem solução, gente? Por favor, me diga, passa essa fase, passa? Porque eu vou te falar, eu sei que todo filho, quando é pequeno, briga, mas os meus também estão de parabéns. Eu sei que é fácil, mas eles estão de parabéns. Eles cronometram os milímetros de segundo. É desse jeitinho, isso aí é um replay que eu tô vendo, um déjà vu aqui, ó. Como seus pais gerenciavam ou ainda gerenciam alguns conflitos? Assim, essa aí eu acho que tem que pensar um pouquinho mais. Mas hoje em dia, quando a gente tem uns conflitos assim, eu acho que o último que eu lembro que a gente teve foi no carro, eu e ele no carro. Então eles não ficaram sabendo, a gente resolveu entre nós dois ali mesmo. Foi vindo pra cá, né? Faz tempo, só 40 minutos. 40 minutos. 2 horas. Aí, mas antigamente, quando a gente era mais novo, normalmente, igual essa questão que o Davi falou, eles nunca iam mais pra um lado, tipo, ele tá certo ou ele tá errado. Lógico, normalmente era natural me proteger mais porque eu era mais novo. Só que sempre quando eles viam que eles ou tinham que escolher um lado ou acabar com tudo, eles deixavam os dois de castigo. Os dois de castigo. Na dúvida, vocês dois... Sim. Aí um não quer, 2 não brigam, né? Minha mãe falava exatamente essa frase. Eu morria de raiva. Eu não quero, mas briga mesmo assim. E tinha as peias divididas. Uma hora meu pai batia em um, outra hora no outro. e era parcelado, né? Mas, cara, tinha... Assim, teve umas... Moleque é terrível, né? Essa história, por exemplo, de ficar correndo, imagina a gente fazendo isso. Às vezes meus pais estavam na igreja até tarde, isso 9 horas da noite, correndo, batendo o pé, a gente mora em prédio. Aí, às vezes, a vizinha de baixo ligava pra minha mãe, eu escutava um gritando, eu escutava pé batendo, e aí minha mãe ficava morrendo de vergonha, ligava pra gente assim, vocês não tem vergonha, né, cara? Não, olha o que a vizinha me mandou aqui. Aí a gente ficava muito sem graça. Só que assim, a gente... ia dormir, né? O pai chegar, tava dormindo. Colocar 5 calças, né? Assim, mas a gente brigava mais quando tava com os pais perto. Às vezes eles viajavam, aí, cara... de boa, não sei por que brigar. Por que eu vou brigar? Que era assim mesmo. Agora eu queria que vocês pensassem, é hipotético, tá? Você é o filho único. Sua vida seria melhor ou pior sem ser irmão? Cara, essa isso aí é pancada, hein? Acho que, assim, no meu caso, pra mim seria pior. Porque, cara, como eu disse aqui, muita coisa eu aprendi com meu irmão. E eu não faço a mínima ideia de como eu ia aprender sozinho. Mas deixa eu te perguntar, você já, alguma vez, já parou pra pensar nisso? Tipo, poxa, como que seria se eu não tivesse irmão? Pior que não, eu nunca... Eu acho que assim, eu acho que é mais fácil ele ter pensado, mas... eu nunca... muitas vezes. Seria muito melhor... Não, tô brincando. Eu nunca pensei nessa possibilidade, não, mas eu acho que é isso. Assim, na minha percepção, pra mim, eu acho que seria muito melhor eu ter o meu irmão, né, ao meu lado ali, me ensinando, até mesmo porque ele já passou por tudo que eu já passei. E, querendo ou não, quando você tem um irmão, cara, você se sente muito mais seguro ali, porque eu fico imaginando... os filhos que eles são só um, né? O pai, a mãe e o filho.
para eles deve ser muito mais difícil, porque eles ali a diferença de idade do filho pro pai e pra mãe, sei lá, 30 anos, 20 anos. Então a relação que eles têm em casa não é uma conversa ali habitual, eles não vão conversar a mesma coisa com o pai e a mãe. Sim. Então, assim, essa questão de irmão é uma questão que você fortalece muito seu relacionamento com a família. Então, acho que pra mim, completamente melhor ter um irmão, entendeu? Na minha opinião. Assim, e outra, o filho único, às vezes, ele pode até se sentir meio só, né? É, Porque ele não tem ninguém pra É. conversar. verdade. E essa diferença de idade ajuda nisso, né? E outra coisa, a gente fala muito aqui da questão dos conflitos, do desgaste que é ser dois irmãos em casa, né? Tanto para os pais como para os próprios irmãos e tudo. Mas Deus é tão caprichoso que até nisso tem um porquê, um propósito, né? Porque o fato de dois irmãos sendo criados no mesmo teto, até essas discussões, esses atritos são formas de fortalecer vocês para o mundo lá fora, para defender o que é de vocês lá fora, né? Quando vocês ficarem adultos, o mundo é cruel, entende? Não existe. Ninguém passa a mão na cabeça igual um pai passa. Então o mundo não perdoa. E quando você vive em atrito com seu irmão, você está criando musculatura, você está aprendendo a se defender, você está aprendendo sabe, a saber se comportar no lugar certo, do jeito certo, se contra-atacar se for preciso, argumentar. Isso é um treinamento, né? E Deus ele é muito perfeito até nisso. É verdade. E aí, inclusive, algo que eu vejo muito, que isso nos ensina para a vida cristã. É uma pergunta um pouco delicada, porque às vezes parece que a gente tá falando que quem é filho único não serve, né? Mas não é isso. Então, da experiência de vocês. O meu ponto de vista. Por exemplo, os atritos. Não importa, vou dar o nosso exemplo. Não importava o tanto que eu brigasse com o Felipe, o tanto que a gente saísse na porrada, o tanto de espelho que quebrasse, tanto de vezes ficasse de castigo, no outro dia ele acordar sendo meu irmão morando na mesma casa que eu. Então, o que eu aprendi? Eu tenho que resolver. Eu posso ter o pior conflito. A gente já teve conflito muito feio, feio mesmo. Não sei os outros irmãos, né? Se é só briguinha e tal, e uns tapinha, mas não, a gente já saiu na porrada. Então, assim, já teve conflito muito feio que no outro dia ele continuou sendo meu irmão. Então, o que eu vou fazer? Agora ele não é mais meu irmão, agora é só eu, meu pai, minha mãe, e esse aqui eu finjo que não tá em casa. Não tem jeito. Então, assim, isso cria maturidade de você aprender a resolver conflitos entendendo que existe um laço que é maior do que os problemas. E isso faz muito sentido pro cristão. O que a gente mais vê na igreja são pessoas que têm laços menores do que os problemas, porque o problema, quando chega, ultrapassa isso, né? Separa-os, né? Separa. Então, assim, com o irmão, você aprende a se fortalecer nas adversidades. Meu pai sempre me falava isso quando eu era pequeno. Ele falava, Davi, você vai ter muitas amizades ao longo da vida, mas você vai descobrir que seu amigo é verdadeiro depois que vocês brigarem e voltar a ser amigo. E eu já percebi muito isso. Eu já tive muita amizade que era muito massa. Eu achava que o cara era meu melhor amigo. Mas aí teve uma briga e a gente se afastou. Em outros casos, teve uma briga, a gente até se afastou um tempo, mas depois voltou e voltou melhor. E isso a gente aprende com a irmandade. Você aprende a ter um laço que é maior do que as coisas que vão vir contra, porque vai vir, cara. E na vida de igreja isso é muito verdade. Se for pensar, às vezes o pessoal compara com o hospital, né? É um monte de gente doente buscando cura. Então vai ter atrito, vai ter problema, diferença até de personalidade, de temperamento. Mesmo se você for duas pessoas incríveis, vai ter atrito já pelo modo de ver o mundo. E se você não souber lidar com isso, você vai ficar pulando de lugar em lugar, porque você nunca consegue ter um relacionamento que dura mais do que uma discussão. Então o pastor Andrei, né, lá de São José, também fala isso. Você vai descobrir que a amizade é verdadeira depois que você tiver que pedir perdão. Pediu perdão e voltou, funciona. E você aprende muito com o irmão. Porque, igual eu falei, né, pode fazer o que for, mas vai continuar sendo seu irmão. Então aprende a lidar com isso. Com certeza. E aí, falando sobre criação, né? Acabou de tocar nesse assunto. Como que vocês lidam com o fato de serem filhos de pastores, né? E pastores presidentes, né? Pastores líderes de comunidade. Como é que vocês lidam com isso e com as cobranças que acabam acontecendo, né? Tanto externas quanto as internas mesmo. No início, quando eu era mais novo, eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos, na época da salinha da igreja, eu fazia muita bagunça, cara. Eu era da turma, assim, que... Do fundão. Descia lá pra baixo todo domingo, porque as tias não me aguentavam. Expulsava a gente da sala. E aí era todo caso, nossa, você é filho de pastor, você não pode fazer isso. Aí eu, cara, ficava assim, eu sou filho de pastor, mas eu também sou gente, eu não sou um alien, né? Aí eu falava pra minha mãe falava assim, sim, você tem que dar exemplo, o exemplo que você recebe em casa. Não porque você é filho de pastor, mas é pelo que a gente ensina você. Aí eu coloquei isso muito na minha cabeça, então hoje em dia essas coisas assim não me afetam, até mesmo porque ninguém fala mais. Mas eu convivo muito bem em relação a isso. Também eu agora
Às vezes eu até esqueço que eu sou filho de pastor. Eu tô lá concentrado no que eu tenho que fazer, o propósito que Deus tem pra minha vida lá na igreja. Então, essas coisas acabam que você vai levando naturalmente com o tempo, né? Pelo menos pra mim. No meu caso, assim, dentro de casa, a gente nunca teve problema com isso. Nossos pais foram, graças a Deus, muito sábios em não deixar nenhum peso, sabe? Isso, inclusive, até foi um pouquinho pro outro lado, de a gente talvez não ser incentivado a ser inserido nesse contexto. Talvez por um receio de talvez impor algo, né? E empurrando por um caminho, mas dentro de casa eu nunca tive essa questão de, vou te tratar diferente porque nós somos pastores. Então, nunca tive esse problema. Eu tive bastante problema na fase da pré-adolescência e adolescência na escola, quando descobriram que meu pai era pastor. Nossa. Que a maioria dos colegas não eram cristãos, né? Então, pegava no pé, falava muito de abobrinha. E assim, quando você tá nessa fase de 11, 12, 13 anos, você é muito vulnerável, né? Emocionalmente, ao que os outros falam. Então, era algo que abalava bastante o psicológico. Até que chegou uma fase que eu parei de me importar, porque meu pai sempre falava pra mim, Davi, essas pessoas não sabem o que eles estão falando, não levem em conta isso. Então, sempre me ia batendo nessa tecla, dando exemplos pra mostrar como aquilo não fazia sentido, né? Eu aprendi muito isso, inclusive é algo que eu faço muito hoje, racionalizar. Então, tipo assim, cara, faz sentido? Para um pouco, né? E pensa no que você tá sentindo. Faz sentido eu sentir isso? Não faz. Então por que eu tô sentindo, né? A gente tem esse poder de dominar nossas emoções, né? Então eu fui aprendendo a lidar muito bem com isso. Na igreja, às vezes, acontecia um pouquinho, né? Igual o Felipe falou. Assim, eu também era um pouquinho terrível na salinha. Na época eles expulsavam, né? Hoje em dia não tem Hoje em dia pode mais. Mas, tipo, a salinha ficava lá em cima, aí tava dando muito trabalho, sai da sala. Aí a gente saía e era uma galeria. Só que se a minha mãe visse descendo a escada, aí, meu amigo, era problema pra mim. A casa caiu. Aí o que eu fazia? Eu era expulso da salinha e escondia lá atrás da galeria, porque se ela visse descendo, eu já era. Só que chegou uma hora que os diáconos começaram a pegar minha manha. Aí eles me viram esconder e falavam, vou te levar lá na sua mãe. Aí eles chegavam e me entregavam pra minha mãe, ela só olhava assim. Aí aquela frasezinha, né? Depois a gente conversa. Isso aí mata qualquer um, né? Mas foi muito massa, cara. E acho que a gente aprendeu bastante a extrair o lado positivo. Não tenho qualquer peso com isso. Eu sou muito feliz em ser filho dos meus pais, ver eles fazendo o que eles fazem. Pra mim é um grande privilégio. Eu tenho amigos que se converteram sem ter os pais convertidos, né? Sem ter os pais na igreja. E pra eles foi muito difícil. É muito difícil você não ter um exemplo. Com certeza. Deus é pai, né? Então, como é que eu enxergo Deus pai sem ter um pai que vive isso? É um lado muito mais complicado, né? Então eu vejo nisso um grande privilégio. Claro que existem dificuldades, né? Como o Felipe falou, cobranças, às vezes interpretações erradas. Tipo, o que você faz é a mesma coisa que o outro faz, mas pra você é diferente. Pesou diferente. Então às vezes tem isso, mas eu acho que é maturidade saber não se importar. Muito bom.